partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Que a paz, a bondade e a misericórdia de Deus possa estar com todos os nossos irmãos, com todos os nossos ouvintes, quando com a ajuda do Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos unidos através deste programa, do nosso programa, A Voz da Restauração. Que as bênçãos de Deus, meu irmão, meu ouvinte, possa estar em todo o seu ser, em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Que as bênçãos do Senhor também possam descansar, né? Sobre a sua vida, sobre a sua família, enfim, sobre tudo o que é seu. Deus grandemente te abençoe, Deus te ajude e que Ele possa recompensar a você por esse tempo dispensado em juntos nós meditarmos e aprendermos com a palavra de Deus. Uma vez mais, queremos meditar. Eu creio que todos os nossos ouvintes, ou quase todos que estão nos acompanhando nesta programação, talvez tenham nos acompanhado na programação anterior, onde iniciamos falando sobre como deve se educar os filhos. Atendendo o pedido dos nossos ouvintes, nós temos iniciado esse estudo e também nos colocamos à sua disposição. Se você deseja também que nós venhamos estudar algum tema que é de suma importância a você, a sua compreensão espiritual, o nosso programa está à sua inteira disposição. Você pode participar, formular e enviar o seu pedido por correspondência ou então por e-mail. Você escolhe a melhor maneira para que você possa fazer e a que estiver em seu alcance. O nosso endereço postal é Rua Vicente Caetano de Araújo. Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, programa A Voz da Restauração. O CEP é 19-026-090. Ou através do nosso endereço eletrônico também você pode participar e assim enviar o seu pedido para nós. O nosso endereço é vozdarestauração@hotmail.com. Lembrando que é Voz da Restauração sem o tio e sem o cedilha, E você pode então enviar o seu e-mail, nós estaremos anotando o seu pedido e na medida do possível nós estaremos atendendo a todos os nossos ouvintes. E lembrando que através destes endereços mencionados você não só pode enviar o seu pedido, como também pedir também folhetos, livretos, literaturas ou a cópia de algum dos nossos estudos. Você que acompanha a programação, de repente, é um estudo desse que nós sempre estamos aqui apresentando, que às vezes temos aí 4 ou 5 programações em torno de um mesmo tema, E estudamos esse tema por 4 ou 5 programações. E você de repente teve algum que marcou para você, que lhe ajudou e você gostaria de sempre estar recapitulando e você quer a cópia desses estudos, você entra em contato conosco e nós estaremos lhes fornecendo, a maneira de como você poderá receber. Agora, já adiantando que não cobramos pelos nossos estudos, tá bom? Não usamos vender nenhum CD de pregação, apenas, eu não sei como funciona, mas estaremos transmitindo o seu pedido para a pessoa encarregada sobre o assunto, mas eu tenho certeza que é apenas cobrado um material, que é usado. Não vendemos pregações da palavra de Deus e esses estudos não lhe custarão nada. E também informamos a todos os nossos ouvintes que com prazer, nós recebemos a sua presença em nossos trabalhos, onde com prazer, com satisfação, quando vemos algum dos nossos ouvintes, pessoas talvez que se identificam, e outros que podemos ver que não é dali de uma pessoa que frequenta constantemente os cultos, então sabemos que você aceitou o nosso convite e ficamos muito felizes com isso. E eu quero estender mais uma vez esse convite a você estar em uma de nossas reuniões em nosso tabernáculo, que está situado na Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, E nós temos 3 reuniões durante a semana, às quartas, às sextas e aos domingos. Às quartas e às sextas no horário das 19h45 e aos domingos às 18 horas, exceto todo primeiro domingo do mês, que temos o culto de Santa Ceia. E lembrando, as pessoas que desejam
aceitar a Cristo como o único Salvador de suas almas e deseja também ser batizado, todo final de culto, se tem candidatos, nós temos o culto batismal, onde atendemos o pedido das pessoas que desejam ser batizadas. Prezados ouvintes, sem perca de tempo, já chamo a sua atenção para que nós venhamos ler a Escritura que nós iniciamos lendo, para que assim possamos continuar meditando, estudando dentro desse tema, como deve se educar os filhos. Vamos mais uma vez ler o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Iniciamos na programação anterior esse estudo, e trazendo a memória de todos os nossos preciosos ouvintes, que para uma criança ser bem educada, ela tem que ter um alicerce, tem que ter um lar. Como diz um velho ditado, né, que casa de pai é escola de filhos. Eles vão ser influenciados. Eles vão viver sobre aquela atmosfera, porque você sabe que o que falamos, o que ouvimos, não é verdade? O que fazemos, isso gera atmosfera. E se é um lar cristão, onde se fala coisas que promovem edificação, aonde se fala sobre o reino de Deus, aonde se fala, não é, sobre a palavra de Deus, você sabe que aquilo atrai uma atmosfera cristã. O próprio Jesus mesmo disse isso em Mateus capítulo 18, verso 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E você sabe que o Senhor Jesus estando ali, então aquilo cria uma atmosfera celestial. Quando da mesma forma também, se você é devoto de falar sobre desgraças, sobre apenas coisas que chamam a atenção do mundo natural, com certeza também os espíritos que promovem isso também se sentirão estimulados a estar próximo ou ungindo este lar. Então é necessário, né, como já estudamos aqui sobre casamento de cristãos, uma criança para ser bem educada tem que haver um local onde ela possa estar vivendo em segurança, onde possa ser gerada uma atmosfera. Tanto é que o apóstolo São Paulo, dizendo sobre isto, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz que às vezes, até se o pai é cristão e a mãe não é, ou se a mãe é cristão e o pai não é, através das orações, aquele filho pode ser santificado. Aquela criança poderá receber uma atmosfera santificadora. E então ele possa viver dentro desse aconchego, ele possa viver dentro agora um lar, onde se tem muita discussão, desavença, trocas de ofensas, onde se ofendem verbalmente e às vezes até agridem, verbalmente como também fisicamente. Então, queira ou não queira, na pequena consciência desta criança que está se desenvolvendo, os seus sentidos, com certeza isso ficará trauma, com certeza ele está adquirindo, no seu subconsciente, muitas coisas que mais tarde vai lhe prejudicar. Mas eu espero, meu irmão, meu ouvinte, que eu esteja falando com pessoas que creem na palavra de Deus. E como nós meditamos na programação anterior, uma forma muito importante de se educar os filhos é usando os métodos da palavra. Por exemplo, uma criança desde pequena, a maneira em que você cria, a maneira, ou melhor dizendo, em que você fala, que você age, é a maneira em que ele vai trabalhar, que ele vai te obedecer e que ele vai dar sequência na vida dele, porque ele é dependente de você. Ele é dependente do seu ensinamento. Ele é dependente da sua instrução. E você tem que ser primeiramente bem instruído por Deus para que você possa instruir esta criança. Como meditamos e falamos também disso na programação anterior, às vezes um casal, eles têm se preparado para ser marido, para ser esposa, mas não estão preparados para ser pai, para ser mãe.
Agora, quando vão se casar, como lemos aqui em Gênesis, né? Quando Deus fez ali a primeira instituição, que foi o casamento, filho já estava incluído nessa instituição, porque ele disse: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, os filhos estavam dentro, né, desse quesito. Agora, uma coisa muito importante, meu irmão, meu ouvinte, como nós mencionávamos alguns momentos atrás, nós vamos dando sequência aqui, lendo as Escrituras. O ambiente em que você cria esta criança, como já lemos aqui nas Escrituras, né? Cria o menino no caminho que se deve andar, que mesmo depois de crescido, ele não se desviará dele. Nós vamos ler esta Escritura, né? Eu creio que isso ajuda, isso vai orientando, né? Trazendo e transmitindo segurança a todos nós, que há uma grande responsabilidade do pai e da mãe exercer este grande ofício. Lemos já na programação anterior, mas vamos ler novamente. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como citei sobre o filho pródigo, isso não quer dizer que ele não terá recaída. Isso não quer dizer que ele não poderá ser assaltado por más influências. Você vê que na parábola de Jesus, aquele filho ele foi assaltado por má influência, né? Às vezes um pai e uma mãe criam um filho no caminho que se deve ser criado, mas ele vai à escola, né? Ele encontra outros adolescentes, eles encontram outros jovens que infelizmente, né, não foi criado dentro dos mesmos termos, e eles são assaltados por espíritos, por influência, e faz aquela gestão do filho pródigo. Então eles saem para dar uma volta. Mas se aquele caminho está dentro deles, quando a dificuldade chegar, e quando todos os recursos que estão fora da palavra, porque é isso que eu queria conscientizar, cada moço, cada moça, todos os adolescentes que estão me acompanhando e mesmo os meninos. O mundo aí fora mostra um caminho florido, mostra um caminho que parece ser perfeito, mas quando chega no final, isso demonstra ser um caminho de morte. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Enquanto ele tinha condição, ele tinha amigos, gastou toda a sua herança com bebedeiras, com festanças, mas quando tudo isso acabou, acabou-se os amigos. É um caminho incerto, é um caminho aonde muitos se deleitam, mas no final terminam tendo que reconhecer e, por que não dizer, terminam frustrados porque não encontraram a felicidade que buscavam. Porque a única felicidade duradoura, meu irmão, que existe é a que Deus fornece, é a que Deus nos dá. E o filho pródigo voltou, né? O pai tinha segurança nisso, porque o pai tinha lhe ensinado, ele sabia o que era o lar daquele pai. Tanto é que quando a necessidade bateu em sua porta, quando ele teve fome, ele pôde lembrar de como seu pai operava justamente e governava bem o lar, a casa em que ele foi criado. Ele diz: quantos operários há na casa de meu pai e come com abundância? Ele sabia como aquele pai tratava até os próprios operários. Ele disse, por certo dentro de si ele pensou, aquilo que eu pensava, né, que era tanta coisa, né, hoje se eu pudesse ser empregado apenas do meu pai, para mim já estaria muito melhor do que essa condição que eu achava que era a boa condição da vida. E isto, meu irmão, meu ouvinte, é o que acontece com muitos, não com todos. Porque como nós aplicamos isso também na programação anterior, você sabe que era 2 filhos. Um foi, mas o outro não foi. Então não podemos generalizar e dizer que todos vão para o mesmo caminho. Aqueles que têm mais firmeza, mas outros são assaltados mais facilmente. Mas a obrigação do pai e da mãe é instruir o menino no caminho que se deve andar. E diz a Bíblia que até quando envelhecer ele não se desviará dele. Mas isso tudo, como estou dizendo, esse caminho, essa formação tem que se começar logo cedo. Uma coisa muito importante, mãe e pai, você que tem um recém-nascido, que você já está iniciando a educação sobre ele, a formação, né, da sua personalidade, do seu ego. Uma coisa muito importante, né, que às vezes nós vemos, às vezes, principalmente no caso das mães e dos pais também, mas mais as mães, né, que ocupam a maioria do tempo com estas crianças. Eles querem intimidar a criança com o tom da voz. Se a criança está fazendo algo que não deve, a primeira vez a mãe pode dizer, filhinho, não faz isto. Aí o filhinho continua fazendo.
Aí a segunda vez ela altera o tom um pouquinho mais, diz: filhinho, não faz isto. Aí na terceira vez então, aí explode, né? E a criança termina não por obedecer, mas por ficar assustado. Isso é um método errado, né? Tanto é que em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz para retirarmos de nossos lares todas as gritarias. Não é na altura do tom que nós falamos que esta criança vai obedecer. E outra coisa também, né? Às vezes os pais dizem um não para os filhos precipitadamente, principalmente quando eles é pequeno, que está ainda na sua formação. Tem coisa que você não é obrigado a responder na hora. Se o filhinho fala: pai, eu posso brincar com isso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, antes de você dizer sim ou não, você deveria refletir disso. Depois eu te respondo. Segura as pontas aí, depois o pai fala. Se você está ocupado, reflita primeiro. Saiba que o que você disser para o seu filho, o que você fizer para o seu filho, principalmente nessa fase, é muito importante. E às vezes, você está envolvido naquele momento com coisas que não têm tanta significação. E aí você deixa de dar uma atenção devida àquele ser que tanto depende de você, que tanto precisa de você. Agora é claro que tem coisas que é muito mais importante do que aquilo que o filho está perguntando. Mas eu quero dizer que às vezes há casos de coisas supérfluas, coisas que não teriam nenhum significado. E aí você dá um sim ou não, não é verdade? Simplesmente para se livrar daquela questão do filho ficar importunando. Mas o certo seria: pai, eu posso fazer isto? Mãe, eu posso fazer aquilo? E aí você deveria refletir primeiro, antes de dar a resposta. E se você já tem uma definição exata quando ele te perguntou, então você possa dizer com jeito, diz: meu filho, pode ou não pode? Agora, se não tem, no momento, ficou na dúvida, não apele para um não ou para um sim, porque depois você vai terminar se arrependendo. E a criança, ele tem um lado da astutícia, como diz a Bíblia. Não esqueça que ele é um ser espiritual, mas também tem um lado animalesco. Ele tem um lado animal, que nós temos corpo animal e corpo espiritual. Isso é o que diz 1 Coríntios capítulo 15. E esse lado animal nosso, ele tem que ser domado, né? Ele tem que ser conscientizado, ele tem que ser domado. Mas domado por um ser que está dentro de nós, através de nossa consciência, do modo em que temos sido formados interiormente. Então, antes do pai ou da mãe dizer sim ou não, reflita primeiro, para que depois você não tenha uma segunda palavra. Porque isso, para começar, já é contrário às Escrituras. Em Mateus capítulo 5, verso 37, o próprio Jesus disse que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não. Porque o que passa disto vem de procedência maligna. Agora é claro que você poderá dar um sim, estar equivocado, e depois você se assenta, você está sujeito, você é humano, a se equivocar. Mas agora, se você responde precipitadamente só para livrar daquela pressão, então é perigoso, porque depois você termina tendo que voltar atrás. E você vai transmitir insegurança para aquela criança que está te observando. Ou então você estará colocando ele dentro de uma situação que ele sabe: olha, se eu forçar o meu pai, ele deixa, né? E aí a criança termina, não é, pegando ali aquele pequeno ponto fraco. E aí, se você não deixa, ele fica: deixa pai, deixa pai, deixa pai, deixa pai. Por quê? Porque sabe que se apertar, você, para se livrar daquilo, você vai liberar. E aí então é onde as coisas, não é, entram-se em dificuldade. Então você aprenda a dizer não na hora que tem que dizer não, e dizer sim na hora que tem que dizer sim. Não, sim, não, não, sim, 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 não. Aí você confunde a criança, e ele também, que está se formando o seu ego próprio, a sua personalidade. E para começar, a Bíblia diz que a astutícia, nós vamos entrar nisso, a astutícia está na criança. Você já foi criança, eu também já fui criança. Você sabe que há uma determinada astúcia. Uma criança que é 100% normal, a astúcia dele é muito grande, porque é o único instinto que ele tem, ele não tem muito conhecimento. Então ele vai apelar para esse instinto que ele tem, que é a astúcia. Ele observa as coisas cuidadosamente e ele vai aperfeiçoar esse método de conquistar as coisas através da astúcia.
E como nós encontramos aqui o próprio Jesus dizendo que as tuas palavras sejam sim, sim e não, não. Então não adianta você ameaçá-lo e depois dizer não, e depois quando a criança, não é, fazer aquela chamada birra, nessa palavra comum que nós usamos, fica embirrado e às vezes fica batendo os pezinhos no chão, chorando, esperneando. Então diz, vai então, mas só um pouquinho, pronto. Ali mesmo você já perdeu a estribeira. Todas as vezes, é isso que às vezes você vê dentro dos supermercados, é isso que você vê às vezes em certos ambientes públicos, criança que termina fazendo os pais se envergonhar. Né? A criança no corredor, às vezes, do supermercado, o pai não quer comprar determinada coisa e ele faz o maior escândalo. Por quê? Porque desde pequenininho, ele já aprendeu aquilo, que se ele fizer esse piseiro, ele vai conseguir o que ele quer. E aí, aqui ele está formando uma personalidade, algo nele, muito errado, de conseguir as coisas através de sua astúcia, através de se esforçar, de querer convencer as pessoas. Então o ego dele fica muito forte. Aí mais tarde, se ele não consegue o que ele quer, termina sendo uma pessoa frustrada. Então desde pequeno, tem que se equilibrar ele e ensinar. Olha, meu filho, eu não vou te dar isso, porque uma que eu não posso, outra, você não deve se alimentar só destas coisas, e ter paciência. Afinal de contas, é uma vida que está se desenvolvendo e que depende totalmente de você. Então você tem que ter tempo suficiente, você tem que ter graça suficiente, ou então não case. Não é? Porque se você não está preparado para ser pai, não deveria casar até se preparar e pensar nesta possibilidade. Então você tem que ter tempo para aquela criança, dialogar com aquela criança, não é? Ter tempo para ela, para explicar, convencer ela. Mas por quê, pai? Mas o fulano que é meu amiguinho, ele tem. Meu filho, fulano é fulano, você é você. O pai dele talvez permitiu por alguma questão, eu não sei. Mas vou te explicar por que eu não permito. E aí explica, e com paciência e com amor, e com convicção, como eu estou dizendo. Não dizendo apenas porque você não quer. Não adianta você dizer uma coisa apenas por capricho, ou talvez porque você não pode comprar, e você não quer dizer para o filho que não tem dinheiro para comprar, então você fica com explicações insignificantes. Então você vai transmitir insegurança para ele na hora que você está explicando. E ele, como tem esse lado da astúcia muito desenvolvido quando é criança, é o instinto que ele mais usa, que é a astúcia que ele tem, ele vai perceber rapidamente que você está blefando, que você simplesmente está querendo se livrar dele. Né? E aí termina não convencendo e ele fica quieto. Mas aí ele já vai adquirindo uma resistência interna sobre a tua pessoa. Que você é ruim, que você é chato, que você... Agora, se você responde sendo sincero com você mesmo e com esta criança, porque não é uma criança, não adianta ficar enganando, é como disse na programação anterior, essas teorias de ficar dizendo para a criança que não pode fazer isso, porque senão o bicho papão pega. Não pode fazer isso, porque senão vai para o inferno. Não pode fazer isso, porque... Olha, você não vai sustentar isso a vida inteira. Vai chegar uma hora que esta criança, ele vai terminar descobrindo que essas coisas tudo simplesmente são enganações. E a impressão que vai trazer dentro dele é que você o enganou. E como ele poderá ter segurança que o que você está falando depois dele um adolescente ou depois de um adulto não é enganação? Então nós temos que ser reais. Explicar, por exemplo, se temos crido e sabemos que servimos a Deus, obedecemos a Deus, é por amor, como diz São João 14, verso 15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós temos chegado a essa conclusão que é por amor, por quê? Querer segurar uma criança sobre ameaça. Então nós temos que ensiná-los desde pequeno que a obediência a Deus e o dever de fazer o correto é por amor à sociedade, não é? Explicar, por exemplo, que não se deve quebrar coisas alheias, como você vê essa adolescência de hoje, não é? Se terminaram, na maioria, muitos deles vândalos, não é? Os patrimônios públicos não são respeitados, eles quebram os orelhões, eles quebram os banheiros públicos, eles detonam, acabam com tudo, por quê? Não é? Desde pequeno não recebeu essa formação, criancinhas de 2, 3 anos já começam sendo formados desde bebê, por quê? Aquilo que eu estou dizendo, os pais não souberam dizer não souberam dizer sim na hora certa. Olha, meu irmão, meu ouvinte, há muita coisa para nós estudar dentro desse termo. É um estudo maravilhoso. E à medida que vamos estudando, os horizontes vão se abrindo.
E eu tenho certeza que muitas coisas nós vamos aprender com Deus e com a sua palavra sobre este método, né, de como criar os nossos filhos. Eu não creio que eu tenho sido um pai excelente, né, porque tenho todos os meus filhos hoje adultos, de maior. Mas se hoje eu fosse, com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus e a experiência, com certeza eu criaria meus filhos um pouco bem mais diferente do que eu tenho criado. Mas eu quero que você não cometa os erros que eu cometi e que muitos cometeram, porque hoje está sendo ensinado para você, tá bom? Deus te abençoe. Meu muito obrigado pela sua audiência para com o nosso programa e prometemos voltar, não é? Numa outra oportunidade, Deus assim permitindo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.